pessoas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre ervas, né? Eu sou Rodrigo de Logum, sou Babalossain e a gente vai fazer uma série de vídeos desvendando o poder das Ewés, o poder das ervas, tá? E hoje nós vamos falar da Ewé Rinrim. Vou colocar a foto dela aí na tela para que vocês possam se familiarizar com a imagem dessa erva, com a imagem dessa Ewé, né? Que aqui no Brasil a gente chama de oriri, né? Principalmente no candomblé, oriri. Mas ela é conhecida também como alfavaquim de cobra, como língua de sapo e uma série de outros nomes, né? Depende muito da região. Nome de erva vai mudar muito de região para região, principalmente aqui no Brasil. A gente tem diversas culturas influenciando em diversas partes do Brasil, culturas diferentes, povos diferentes, né, que influenciam no nome da erva, enfim, tá? Então é o eririm, oriri, que é uma erva usada, do culto tradicional iorubá. Sempre que eu for falar de erva aqui e que tiver esse sinalzinho aqui, ó, de asterisco ao lado da erva, quer dizer que é uma erva utilizada no culto tradicional iorubá. Uma erva utilizada na Nigéria, que é onde nasceu o culto aos orixás, há mais de 6.000 anos atrás. Tá bom? Tudo certo? Então vamos falar da Ewé Rinrim. O que é que a gente vai discutir sobre ela hoje, né? O que é que a gente vai falar sobre ela? A gente vai falar suas propriedades, a quem ela pertence. A gente vai falar sobre o seu orim, o seu oriki. A gente vai traduzir o oriki dela, a reza dela aqui do Iorubá para o português, né? Então vamos começar. Vamos falar da Ewé Rinrim. Ewé, essa palavra, quer dizer erva, tá? Traduzido do Iorubá, Ewé é erva, é planta, tá bom? Só para esclarecer. Então, a quem pertence o oriri? A quem o oriri pertence? Essa é uma erva de quê? O oriri é uma erva, primeiramente, de ori. Tá? O que é ori, Rodrigo? Para quem é do culto já vai saber, né? Ori quer dizer cabeça, quer dizer nossa cabeça, de fato, né? Que é parte fundamental do nosso culto. O nosso culto ele tem o culto a ori, o culto à ancestralidade e o culto aos odus, aos nossos caminhos, né? Esses são os pilares do nosso culto. E o Ewé Rinrim é uma erva de ori. Isso quer dizer uma erva da cabeça. Isso quer dizer que o oriri pode ser usado oriri pode ser usado em todos os oris. Todas as cabeças podem receber o ririm, tá? Em território iorubá, aqui eu quero fazer dois adendos. Em território iorubá, o banho de erva não é tão cultural como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem essa tradição maior de tomar o banho de erva no nosso dia a dia. Lá é mais ritualística, né? A erva ela tem outros usos além do banho, né? O banho não é o uso mais comum da erva, mas isso não tira a força do banho dessa erva, tá? Outra questão é que lá não existe tanta restrição de levar as ewés no ori como aqui no Brasil. Aqui no Brasil o candomblé não leva ewé de descarrego no ori, né? Não se faz isso, né? As ewés que são mais quentes, se tem esse medo de levar a ewé no ori, né? Quando lá na África, lá em território iorubá, no culto tradicional, esse filtro para as coisas que vão no nosso ori é menor, tá? Não tem tanta restrição como aqui no Brasil, como o nosso culto. Como o culto tradicional, o culto tradicional ele é muito mais permissivo nessas questões. Aqui o culto afro-brasileiro ele é muito mais restritivo em relação a levar coisas, ervas, elementos ao nosso ori. Então, o oririm é de ori, tá? Mas antes de ser de ori, antes de essa erva pertencer a qualquer orixá, nós temos um orixá em especial, né, a quem pertence o poder de todas as ewés. Não existe usar o axé de uma erva, o axé do oriri, o axé do rinrim, sem permissão
de Ossan, tá? Não existe, repetindo, não existe utilizar o axé de uma EUE, de uma erva, sem a permissão, sem a ajuda de Ossan. Ossan é o detentor do conhecimento sobre as EUEs. Ele que nos permite usar o axé da EUE, ele que nos dá o axé da EUE. E aqui eu vou fazer um parêntese para falar de Ossan. Falar de um trecho de um orim, de um oriki de Ossan. Tem um oriki de Ossan que fala Mere, mere, Ossan, Eldin. Mere, mere, Ossan, Eldin. Mere, mere, Eldin, um benan. Mere, mere, Eldin, um benan. Eldin, mere, mere, Ossan, aê. Esse orim, esse oriki, não vou traduzir literalmente aqui, mas é um oriki, é um orim que nos fala que Ossan é o detentor do poder das ervas. Ossan nos deu as folhas secas no caminho, o orim ele fala sobre isso, e Ossan nos dê a magia dessa folha, nos permita que nós possamos usar o axé dessa erva. Então isso é um orim, é um oriki de Ossan, só para a gente entender a importância de Ossan, tá? Então, antes de pertencer a Ori, antes de pertencer a Oxum, como o Orinim, ele pertence a Oxum também, né? E aí a gente já vai colocar aqui, né? Oxum, tá? Tô escrevendo como no Brasil se escreve, tá bom? Antes de pertencer a qualquer orixá, todas as EUEs, todas as ervas, elas pertencem a Ossan. Só Ossan é que pode nos permitir usar o axé da erva, tá? Nós vamos usar o Eueririm para questões com Oxum, sim. Nós vamos usar o Eueririm para questões com Ori, sim. Nós vamos usar o Eueririm para Oxalá, sim. Tá? Para Iemanjá, sim. Tá? Só que sem Ossan nós não podemos utilizar. Ele que nos permite utilizar o axé dessa erva. E de todas as ervas, tá? De todas as EUEs. Então, o culto ao Ossan, quando a gente fala de EUE, o culto ao Ossan, ele é primordial. Ele é o principal quando a gente fala de ervas de EUE, né? Então, a gente já sabe aqui que o Uririm, ele vai pertencer ao Ori, ele vai pertencer ao Ossan, obviamente. Ele vai pertencer ao Oxum, ele vai pertencer ao Oxalá, ele vai pertencer a Iemanjá. E a gente vai falar agora sobre o Orim, sobre o Oriki do Iririm, tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder escrever o Orim do Oriri, tá? A reza do Oriri. E com a reza, com a tradução da reza, nós vamos entender melhor para que o Oriri ele vai servir, tá bom? Bom, e aqui nós temos o Orim, o Oriki, a reza do Iririm. Por que é importante a gente saber isso aqui? Porque é no Orim, é no Oriki, é no cântico em Yorubá que nós temos o real fundamento da EUE, ou do Orixá, ou do Odu. É através disso aqui que nós vamos conhecer o real fundamento do Oriri, do Iririm, tá? E aqui eu faço um parêntese. É muito importante que a gente saiba a tradução dos orins, a tradução dos orikis, a tradução das rezas, das EUEs, dos orixás, dos odus, para que a gente possa entender com maior clareza o fundamento deste orixá, desta EUE, desta erva, deste odu, né? Ninguém é obrigado a saber o Yorubá, mas nós somos obrigados sim a buscar o conhecimento, a buscar a tradução desse orim e de qualquer orim e de qualquer oriki, de preferência de todos, do máximo que a gente puder, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muita coisa baseada em Itan. O Itan é todo errado? Não. Mas tem muito Itan que foi criado aqui no Brasil para justificar coisas que não tinham explicação. E aí se cria um Itan, foi se espalhando e se torna
verdade absoluta, quando na verdade o real fundamento das coisas estão nos cânticos em Urubá, nos orins, nos oriquis, nas rezas dos orixás, das eués, dos odus, tá? A maneira violenta com que o culto foi trazido para o Brasil fez com que nós perdêssemos muitas informações. Os povos africanos eram escravizados, eram violentados, eram separados, ficavam longe de pessoas que falavam a mesma língua. Então muita coisa se perdeu e agora nós podemos recuperar tudo isso que se perdeu através da internet, através da possibilidade de comunicação com pessoas que estão do outro lado do planeta, né, em outro continente, que é o continente africano. A gente pode buscar... quando eu falo internet, eu não falo que o conteúdo está na internet, não. Tem muita coisa errada na internet. Eu falo que a internet possibilitou essa comunicação com babalorixás, com babalaôs, com babaloçãs nigerianos, que praticam um culto tradicional. E possibilitou também para a gente traduzir isso aqui. Hoje é muito mais fácil a gente traduzir do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos, há 300 anos atrás, né? Obviamente. Então a gente tem que fazer bom uso das ferramentas que estão à nossa disponibilidade, né? E traduzir de fato para a gente poder entender melhor o que quer dizer cada orim, cada oriqui, cada reza, tá? Então vamos cantar aqui. Rini la beche, o abejani o abeche rumbó. 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 E aí vai repetindo, é um ciclo, né? É um loop, né? Vai repetindo, assim como a maioria dos cânticos, todos os cânticos, né? Todos os orins, todos os oriquis são assim. Então a gente vai traduzir frase por frase aqui. Não vou fazer a tradução literal, mas eu vou fazer um significado da frase, né? Pra gente entender melhor, né? A tradução literal vai ficar um pouco confusa. Então, Rini Labeche, que é essa primeira frase. Só essa primeira frase, já nos diz duas coisas sobre o Uririm, sobre o Oriri. Ririm é o nome da erva, né? Obviamente. Oriri, né? Labeche é puro e vem primeiro. Perdão. Puro e vem primeiro. Então nós temos duas coisas aqui sobre o Ririm, só na primeira frase. É puro e vem primeiro. O Oririm é puro, ele purifica energias físicas e espirituais. Ele é uma erva de purificação, de purificação do nosso Ori, das nossas energias espirituais, obviamente, por ser puro, é uma erva que acalma, é uma erva que tranquiliza, né? Vem primeiro. Todo ritual, toda ritualística que nós temos, o Urinim, que nós usamos, o Urinim, o Oriri, ela tem que ser a primeira erva a ser usada. Tá vendo que é importante a gente entender o Orim e o Oriqui? Né? Então, quando você for usar o Oririm, eu vou fazer meu banho de folha. Tem 3 folhas para ralar. Tem o Oririm, tem o Oriri, tem o Teté, tem a Brilhantina. O Oriri tem que ser ralado primeiro. Ela tem que sempre ser a primeira erva. Tá? Isso não sou eu, Rodrigo, que estou dizendo. É um Oriqui ancestral. É uma reza ancestral. Tá? Ela tem que ser a primeira a ser utilizada. Tá? Ela tem que ser, de fato, a primeira erva. É muito importante aqui no Brasil, geralmente a gente usa como primeira erva da saçanha, por exemplo, o peregum, né, que vai ser outra erva que a gente vai falar.
Só que é bom, é importante, é fundamental que a gente tenha o uririm também. O uririm é maravilhoso, é uma erva maravilhosa, ou é maravilhosa, que tem que estar no ritual da sasanha. E que ela tem que ser a primeira. A primeira a ser cantada, a primeira a ser colocada na cama de folhas para o iniciado, né? Ah, mas como é que eu vou fazer uma cama de oriri? É muito volume, não é... Coloca só um pouquinho, né? Não precisa fazer uma cama, forrar tudo. Coloca só um pouquinho ali onde o ori do iniciado vai ser... Onde ele vai deitar, né? Coloca ali, né? Use o uririm e use ela primeiro, cante ela primeiro, né? Então a gente vai agora para a segunda frase. Iririm labeche, eu abejenik, eu abecherumbó, eu abejenik, eu abecherumbó. Então essa é uma frase que fala para nós termos equilíbrio, para nós ficarmos quietos, para nós nos concentrarmos, para que coisas ruins não aconteçam com a gente, né? Então o oriri tem essa qualidade de fazer com que os nossos pensamentos se equilibrem, que a gente pense melhor, que a gente se recolha ao nosso pensamento, fale pouco e pense muito, né? Para que as nossas atitudes não nos causem choro, não nos causem sofrimento, não nos levem ao erro. Então o oriri, ele tem essa característica de tranquilizar, equilibrar, direcionar os nossos pensamentos, tá? Essa é uma característica principal do oriri, né? O oriri é uma erva que nos coloca em destaque, como o seu orim diz. Vem primeiro. Ela traz essa energia pra gente, do destaque, do equilíbrio, do discernimento. Isso faz com que, obviamente, naturalmente, a gente se destaque. É uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que escuta muito, uma pessoa que aprende muito, e essa é uma característica muito importante no nosso culto, escutar e aprender, né? Ela, obviamente, vai se destacar, né? Não meter os pés pelas mãos, não falar, não querer saber de tudo antes de saber de alguma coisa, né? E o oriri, ele tem essa característica, ela tem essa característica para o nosso oriri, ela traz isso para o nosso oriri: tranquilidade, calma, discernimento, inteligência e destaque, né? E aí repete, né? Porque essa frase aqui é o abechenik, o abecherumbó, é porque não coube aqui, eu quis colocar aqui embaixo. E depois a gente tem irim e labeche, que é o mesmo significado de novo: puro e vem primeiro, puro e vem primeiro, né? O oriri é a erva que canta a calma, né? Canta a calma, a tranquilidade, né? Então, é isso que o urim do oriri quer nos dizer. Ela é uma erva para o ori, ela é uma erva que traz a calma, ela é uma erva que traz o discernimento, que traz o destaque, e é muito importante o uso desse OE no culto. Principalmente você que é Babalorixá, Yalorixá, você que é Ogã, você que é Ked. Faça isso na sua casa. Faça com que o oriri ela venha primeiro na sasanha, né, dos iniciados. Tá? Ah, Rodrigo, você está falando sobre... Você tá falando sobre sasanha, você está compartilhando o segredo de Roncó? Não. Uma pessoa que não é do candomblé, que não está inserida no culto, ela não vai saber o que é sasanha, ela não vai saber o que é urim, ela não vai saber o que é uriki. Para ela isso aqui não é nada, tá? Isso aqui são palavras traduzidas que querem dizer alguma coisa e que para nós é sagrado, tá bom? Essas aulas aqui são para esclarecer o culto, primeiramente, principalmente para as pessoas que estão dentro do culto, sabe? Pessoas que não são do candomblé, pessoas que não são de religiões de matriz africanas, elas não vão se interessar por isso aqui, tá? Então essa questão de, segredo de Roncó, não sei o que, periri, parará, pararó, tá? Eu não estou ensinando aqui o passo a passo dessa sanha, eu não estou ensinando aqui o que é iniciação, estou falando nada. Ó, a única coisa que eu estou falando aqui é a tradução do oriki, a tradução do orim, o uso dela, e eu estou dando esse conselho para você. Use o oriri como a primeira erva dessa sanha, da sua casa, se você quiser, obviamente. Não estou dizendo que se não usar o oriri, tá errado, essa sanha tá errada, não.
De maneira nenhuma. A única coisa que eu estou expondo aqui é que o próprio Orim, o próprio Oriki do Ririm, quer dizer, nos diz que todo ritual que ela estiver, se ela não estiver, paciência. Todo ritual que ela estiver, ela tem que ser primeira. Ela tem que vir primeiro. Ponto. É uma coisa que o próprio Orim, o próprio Oriki dessa erva nos diz. Então, é isso, tá? E à medida que a gente for falando das Ewés, dos Orins, dos Orikis, nós vamos entender que é fundamental, é nosso dever enquanto sacerdote e enquanto pessoa que sabe, que tem um conhecimento das ervas, das Ewés, sobre os orixás, é o nosso dever que a gente compartilhe, que a gente ajude outras pessoas através desse conhecimento. Nós temos um Oriki que é muito claro enquanto a isso, que é o Oriki da Mamona, da Euelará, né? E aí a gente vai falar sobre ele depois em alguma outra aula. E a gente vai entender a importância que nós que sabemos disso aqui. A nossa responsabilidade é ajudar outras pessoas. A nossa responsabilidade é pegar isso aqui e ajudar as outras pessoas. E compartilhar esse conhecimento para que as outras pessoas se beneficiem também. Essa é o intuito. Esse é o intuito, né? E é por isso que é importante a gente traduzir os orikins, os orins, as rezas, para a gente não ficar com essas convicções que não fazem sentido, né? De tipo, você tá compartilhando, isso aqui não é para ser compartilhado. É assim. É assim. E só pra terminar, Riri lá bexe, o abeja niki, o abexe é um bó. Riri lá bexe, o abeja niki, o abexe é um bó. Axé pra todos vocês.